Fala galera, vamos com mais análises para amanhã, dia 31 de janeiro, quarta-feira. Antes vamos comentar a rodada de hoje. Hoje teve o Slowtown, que não teve jeito, a gente botou a vitória do Slowtown, um jogo acima de 2,5. O Slowtown saiu ganhando, cedeu o empate, foi 1-1, não teve jeito de cercar. Se você botou casa em empate, não deu. Se você botou acima de 2,5, não deu. Em compensação, do Vitor Rivera, Juventus hoje ganhou do Atalanta. Buffon ainda pegou um pênalti. A vitória da Juve, a gente disse que a Juve não perderia. A gente sugeriu um placar também abaixo de 2,5. Se você jogou no jogo do Braga, foi outro jogo do vídeo. Vitória do Braga em casa. O jogo acima de 1,5 e o placar cravado em 2-0. O outro jogo do vídeo foi o Celtic na Escócia contra o Heart of Midland. Vitória do Celtic, jogo acima de 2,5 e placar cravado 3-1 também. A gente cravou dois placares de 3 jogos. Teve outra coisa, para o pessoal da consultoria, as sugestões de jogo acima de 1,5, que acabaram dando acima de 2,5, foram muitas. Teve o Al-Ahly 3-2, o Al-Hilal 2-1, o Twente contra o Cambuur da Holanda 3-1, o Shenzhen 4-0, o Royston 1-2, o Leaderhead ganhou de 4-1, o Lobsgau ganhou de 5-1, né? 1-5, jogando fora de casa. O Institute, que a gente sugeriu a vitória do time da casa, foi 2-1, foi tanto a vitória do time da casa quanto acima de 2,5. O PSG, que a gente sugeriu acima. No PSG, cara, eu entrei com vitória do PSG, acima de 1,5, 2,5, acima de 3,5. Peguei os 4 greens no PSG, só não saiu mais porque o juiz anulou 2 gols no jogo. Agora imagina, você na consultoria, você tem a possibilidade, além da Juventus, do Braga, do Celtic, você teve mais 9 greens. Ah, Thiago, só teve acerto? Não, teve erro também. A gente errou o Al-Ain, da Índia, que a gente colocou acima de 2,5, foi 2-0 só. A gente colocou que o Benfica B contra o Famalicão seria, ambos marcam, foi 5-0 pro Benfica. Sabe, o índice de erro bem pequeno, e imagina você montar uma duplinha, uma tripla com a Juventus fora empate, a vitória do Braga e o Al-Ahly acima de 2,5, ou o Twente acima de 2,5, ou o Shenzhen ganhando em casa, qualquer uma das sugestões analisadas. Enfim, vamos lá, muitos acertos hoje. Vamos para os jogos de amanhã, meio-dia e 20 no horário de Brasília, pela primeira divisão da Arábia Saudita, o Al-Wehda contra o Al-Nohum. Acho que é o jogo que eu mais gostei do vídeo, das 3 análises do jogo do dia, de amanhã. O Al-Wehda é o primeiro colocado da divisão árabe, da primeira divisão árabe, contra o Al-Nohum, que é o 21º. O Al-Wehda em casa invicto, são 7 vitórias, 2 empates, não perdeu nos 9 jogos que disputou em casa, marcou 17 gols, quase 2 marcado de média, com menos de 1 gol de média sofrido. Nos últimos 5 jogos em casa, 5 vitórias, 2-0, 2-0, 3-2, 2-0, 1-0, especialista em 2-0 o Al-Wehda. Sofreu só 2 gols nos últimos 5 jogos, dá uma média de 0,4, com 2 gols de média marcado. Contra o Al-Nohum, que é o 21º, ainda não ganhou fora de casa, são 6 empates e 3 derrotas nos 9 jogos. Marcou 10 gols, um pouquinho mais de 1 de média, sofreu 18, quase 2 sofridos de média. Não ganhou fora de casa nos últimos 5 jogos, claro, né? Ele não ganhou de jeito nenhum fora de casa, não seria nos últimos 5. Vem dos 2 empates, 1-1, 2-2, uma derrota em 2-0, outra derrota 3-0 e um empate. Marcou só 3 gols nos últimos 5 jogos, é uma média de 0,6, com 3, 5, 8 gols sofridos, 1,6. Não, 3, 5 e 3, 8 exatamente. 8 sofrido, 1,6 de média sofrido nos últimos jogos. No primeiro turno, a ida, o Al-Wehda ganhou do Al-Nohum fora de casa de 1-0. Tá pagando 1,40 a vitória do Al-Wehda em casa. O Al-Wehda é especialista em 2-0. O Al-Nohum acostumado a sofrer 2 gols de média. Eu vou cravar um 2-0 pro Al-Wehda. Esse jogo meio-dia e 20 pela primeira divisão da Arábia Saudita. O segundo jogo é pela primeira divisão do Chipre, o AEK contra o Doxa. O AEK é o quarto colocado, porra, Thiago, o quarto contra o sétimo, porra, o quarto colocado é o quarto colocado no geral, mas em casa o AEK tem 7 vitórias, 3 empates, não perdeu, invicto em casa o AEK, marcando 22 gols em 10 jogos, 2,2 de média, sofrendo só 5 gols, meio gol sofrido nos últimos 10, jogando em casa. Nos últimos 5 jogos em casa invicto, 4 vitórias e um empate, quase 100%. Vitórias boas, 4-1, 2-0, um empate em 1-1, 5-0 e um 2-0. Quase 3 gols de média marcada em casa o AEK, com menos de meio gol sofrido. Contra um Doxa, que é o 7º colocado, 3 vitórias fora de casa, só um empate, perdeu 6 vezes. Marcou 10 gols em 10 jogos, 1 de média, sofreu 14 em 10 jogos, quase 1,5 de média sofrido. Matou o morro fora de casa o Doxa, né? São 2 vitórias e 3 derrotas, não empata. Uma derrota de 1-0, uma vitória de 1-0. Outra, uma vitória de 2-1, uma derrota de 1-0 e outra derrota de 4-2. 1,4 gols de média feitos, com 1 gol de média sofrido.
frente a frente entre eles, cara, além do AEK ter essa baita campanha jogando em casa, ele também tem vantagem contra o Doxa. Frente a frente, ele tá 10 jogos sem perder do Doxa. Em 5 dos últimos 5 jogos, ele foi o primeiro a fazer o gol. Em 4 desses últimos 5 jogos, ele ganhou o jogo no primeiro tempo, estava resolvido o jogo no primeiro tempo. E em 8 dos últimos 8 jogos, o Doxa sofreu gols. É inevitável pensar na vitória do AEK em casa. Eu vou cravar um 2-0 para esse jogo. Pela primeira divisão do Chipre, às 3 horas da tarde, em Brasília. O último jogo, galera, é o seguinte. Tem pouca análise dele, Thiago. Esse jogo aqui a gente já analisou. Esse jogo foi adiado por causa da neve lá na Escócia. Às 5h30, pela Copa da Escócia, às 5h30 de Brasília, o Fraserburgh enfrenta o Rangers. Fraserburgh, cara, se vocês forem ver, lógico que não tem nada a ver, não quer dizer nada, mas é um distritozinho, é uma vilazinha de pescador lá perto da Islândia, perto da Noruega, sabe? Aqueles territórios gelados, tanto que o primeiro jogo entre eles foi adiado por causa da temperatura, do mau tempo. O Fraserburgh, os últimos jogos dele disputam a divisão amadora da Escócia. Em 7 dos últimos 8 jogos dele aconteceram mais de 2 gols e meio. E em 7 dos últimos 8, ambas as equipes marcaram. Contra o Rangers, cara, que dispensa a apresentação, é o segundo colocado da primeira divisão escocesa, tá atrás do Celtic só. O Celtic do vídeo de hoje, que ganhou de 3-1. Jogando nos últimos 6 jogos, em casa ou fora, tá 6 jogos sem derrota pela primeira divisão escocesa. Marcou 45 gols em 24 jogos, quase 2 gols de média na primeira divisão escocesa. Ele vai pegar esse Fraserburgh aqui, cara. Eu acho que a vitória do Rangers tá pagando 1,10. Eu vou jogar um jogo, se você quiser botar fora a vitória do Rangers, eu vou jogar um jogo acima de 3,5. Eu acho que o Rangers vai esmagar o Fraserburgh e eu vou cravar 4-1 pro time de fora esse jogo. Beleza, galera? Vocês curtiram as análises de hoje? Se inscreve no canal. Vou deixar aqui embaixo o vídeo de ontem para vocês acompanharem os resultados. Se quiserem mais palpites, me chama no WhatsApp, a gente conversa. Beleza? Um abraço, boa noite, boa sorte para nós, mano.